Bem, aqui veremos como fazer a tabela de distribuição de frequência padrão. E essa tabela de distribuição de frequência, de lembrar que é com classes, porque tem tabela de distribuição de frequência sem classes. Nós vamos aqui aprender como fazer a tabela de distribuição de frequências com classes. De antemão, nós preparamos esse exercício que mostra o número de algumas idades de 15 crianças. São 15 crianças que têm idades que partem de 2 a 10 anos. Então, o nosso objetivo é fazer a tabela de distribuição de frequência. Então, aqui é muito simples. Fazendo a tabela de distribuição de frequência contínua ou com classes dessas 15 idades de crianças, é muito simples. Basta sabermos quem é o valor máximo, e nós, para esse exercício aqui, o valor máximo é o 10. Tem aqui o 10, que é o valor máximo, e quem o valor mínimo. Então, vamos calcular o AT, que é a amplitude total, que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo, que é a diferença entre o 10 e o 2, é que é a amplitude total. Então, vamos calcular a amplitude total. Bem, para calcular a amplitude total, que aqui nesse nosso exercício a amplitude total é essa aqui, tem essa fórmula, primeira fórmula, né? Que é a diferença entre o valor máximo e o valor mínimo. Então, logo, o valor máximo sabemos que é 10 e o valor mínimo sabemos que é 2. A diferença entre esses é igual a 8. Então, sabemos nós que a amplitude total é igual a 8. Então, vamos calcular, vamos ver aqui o kappa. O kappa é o número de classes. Então, o número de classes tem aqui a fórmula de Stogler, mas nós vamos usar essa fórmula, vamos usar o senso comum. O senso comum consiste em dar um número arbitrário para o número de classe. Para nós, podemos meter 6, 7, mas vou de preferência meter 4. Então, temos aqui o número 4, que é a amplitude, é o número de classes. Então, nós vamos trabalhar com 4 classes. Quer dizer, com 4 grupos. Vamos organizar essas idades em 4 grupos, que é o número de classes. Então, vamos calcular o C, que é a amplitude, do intervalo. Vai ser, então, aqui está a fórmula, não devo só sublinhar. Essa aqui é a fórmula da amplitude do intervalo, que vai ser então o número ou seja, a amplitude total que divide o número de classes. Significa que a amplitude total é igual a 8 que divide 4. 8 dividido por 4 é igual a 2. Então, sabemos que a nossa amplitude do intervalo é igual a 2. Depois disso, então, vamos aqui na nossa tabela. Conforme estão a ver aqui, a nossa tabela tem aqui as classes. Vamos calcular nossas classes. As classes são essas que estão a ver aqui, são 4 classes, mais uma vez. São 4 classes. E para essas 4 classes, é só de lembrar que sempre aqui vai o número, o valor mínimo, que é 2, e aqui vamos meter o valor máximo, que é igual a 10. Então, logo, metemos aqui o 2, que é o valor mínimo, e aqui nós metemos o 10, que é o valor máximo. Agora, nós estamos ainda a calcular as classes, outros elementos não ligam, que é o ponto médio, a frequência absoluta, a frequência relativa, frequência absoluta acumulada, frequência relativa acumulada não, essa aqui ainda não. Ainda não estamos a resolver esses aqui, quer dizer, esses aqui ainda não estamos a resolver. Deixamos resolver depois, ainda focam-se simplesmente como calcular as classes. Então, como calcular a classe? Mais uma vez, pegamos o valor mínimo, que é o valor mínimo é 2 e o valor máximo é 10. Então, pegamos aqui, metemos o valor mínimo, que é 2, e o valor máximo metemos aqui, que é 10. Então, qual a importância de nós? Vamos calcular o número que está aqui, quer dizer, vamos pegar o valor mínimo, mais o C, que é a amplitude do intervalo, que é 2. Então, a amplitude do intervalo, sabemos nós, devo só sublinhar aqui para não nos perdermos. Então, a amplitude do intervalo é igual a 2. Então, vamos pegar o S2, vamos somar com S2. Então, pegamos 2 mais 2 é igual a 4. Esse 4 metemos automaticamente aqui. Então, 2 mais 2 é igual a 4. Esse 4 que vejam aí, metemos aqui de novo. E pegamos o 2, né? Devo só aqui sublinhar. Pegamos mais uma vez o 4 mais 2. 4 mais 2 é igual a 6. Então, 4 mais 2 é igual a 6.
aqui automaticamente metemos 6. Esse 6 passamos aqui, então pegamos o 6 mais 2. 6 mais 2 é igual a 8. Esse 8 automaticamente metemos aqui. E esse 8 passamos aqui. 8. Eu vou aqui só sublinhar. 8 mais 2 é igual a 10. Então lembre-se que é igual a 10. Deu já mesmo aquele 10 que já estava aí, que é o valor máximo. Então assim está certo. Ele tem que equilibrar dessa forma. Então nós já calculamos as classes. Temos aqui só sublinhar. Calculamos as classes. Já sabem como calcular as classes. Muito simples. Depois de calcular as classes, então estamos em condições de calcular o ponto médio. Ponto médio então vai ser esse elemento que está aqui. O ponto médio é esse aqui. O ponto médio vai ser então a soma do valor do limite inferior mais limite superior dividido por 2. Quer dizer, para nós calcularmos o ponto médio, que é esse aqui, basta pegar o 2 mais 4, que divide 2 é igual a 3. 4 mais 6, que divide 2 é igual a 5. 6 mais 8, que divide 2 é igual a 7. 8 dividido por 10, 8 mais 10 dividido por 2 é igual a 9. Então já sabemos calcular o ponto médio. Então vamos calcular a frequência absoluta. Então aqui vamos aprender como calcular esses elementos que estão aqui. A frequência absoluta depende do limite inferior e do limite superior. Quer dizer, vamos procurar nos nossos dados que estão aqui acima, todos os números que estão nesse intervalo de 2, todos os números que estão no intervalo de 2 até 4. Vamos sublinhar todos os números, vamos contar todos os números que estão no intervalo de 2 até 4. Então viemos aqui nos nossos dados, aqui vamos procurar todos os números que estão no intervalo de 2 até 4. Então vamos sublinhar aqui. O 2 está nesse intervalo, pegamos o 2. Pegamos o 2, está nesse intervalo, 2 até 4. Esses estão no intervalo. O 3, ao 5 não, porque vamos procurar os números de 2 até 4. Então tem aqui outro 2 e vamos contar. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então temos 7 números que estão no intervalo de 2 até 4. Então viemos aqui, metemos 7. Agora vamos calcular a segunda frequência absoluta. A frequência absoluta, vamos procurar todos os números que estão no intervalo de 5. Lembre-se que aqui já contamos o 4, então aqui não podemos contar o 4. Vamos contar de 5, todos os números que estão no intervalo de 5. De 5, aqui mais uma vez. Devo só explicar aqui. Como o 4 já contamos, então aqui vamos procurar todos os números que estão no intervalo de 5 até 6. Então procuramos aqui nos nossos dados os números que estão no intervalo de 5 até 6. Então viemos aqui, de 5 até 6. Pegamos o pincel, então temos de 5 até 6, tem aqui, de 5 até 6, está aqui outro 6, certo? Só tem 3 números que estão no intervalo de 5 até 6, então viemos aqui, metemos 3. E vamos calcular a terceira frequência absoluta. Para calcular a terceira frequência absoluta, aqui vamos procurar todos os números que estão no intervalo de 7 até 8, porque o 6 já não se conta mais, então 7 até 8. Então viemos nos nossos dados, 7 até 8, eu aqui só sublinhar com o pincel, tem 7 até 8, 7 até 8. Então temos aqui 3 números que estão no intervalo de 7 até 8. Então viemos aqui, metemos 3. E, por sua vez, vamos calcular a última frequência absoluta, os números que estão no intervalo de 9 até 10. Então, viemos aqui nos nossos dados, procuramos os números que estão no intervalo de 9 até 10. Desculpa, aqui tem um erro, porque procurar os números que estão no intervalo de 7 até 8. Devo só aqui voltar. Certo. Números que estão no intervalo de 7 até 8.
não havia contado bem, não é 3. Então, vamos aqui, de 7 até 8, são mesmo 3. Qual é o erro? Vamos lá ver. 7 até 8, são mesmo 3. Por sua vez, aqui vamos procurar certo. Vamos procurar agora aqui. Não tem erro, mais uma vez, é mesmo 3. Então aqui vamos procurar todos os números que estão no intervalo de 9 até 10, porque 8 já contamos, de 9 até 10. Então, vamos aqui, sublinhar. Vamos procurar os números que estão nesse intervalo de 9 até 10, porque 8 já contamos aqui. Então, 9 até 10 viemos aqui, procuramos, então temos aqui o 9 e o 10. Então, são dois números que estão nesse intervalo. Então, vamos na nossa tabela, que é a última frequência absoluta, e aqui metemos 2. E assim terminamos de calcular a frequência absoluta. Isso aqui que terminamos de calcular a frequência absoluta, que são esses números que estão aqui. Você sublinha, certo? A frequência absoluta. E atenção, o somatório da frequência absoluta, o somatório da frequência absoluta tem que ser sempre igual ao número, total dos dados. E o número total dos dados, sabemos nós que é mesmo igual a 15. Se nós contarmos aqui os números, darão conta que tem 15 números, assim está certo. Então vamos lá contar 7, vai ser o 7 mais 3 é igual a 10, mais 3 é igual a 13, mais 2 é igual a 15, está muito certo. Então, depois de calcular a frequência absoluta, então estamos em condições de calcular, de vermos como calcular a frequência relativa. Para calcular a frequência relativa, muito simples, é só saber a fórmula. Vai ser igual a 7, que divide 15, esse é igual a esse número, depois 7 dividir por 15 é igual a esse, ou seja, devo buscar outro pincel para fazer marcação. Significa vai ser 7, que divide 15 é igual a 0,47, 3 que divide 15 é igual a 0,20, 3 que divide 15 é igual a 0,20, 2 que divide 15 é igual a 0,13. Depois o somatório desses todos os números tem que ser igual a 1. Caso não der 1, então está errado. Então, vimos como calcular a frequência relativa. Por sua vez, vamos ver como calcular a frequência absoluta acumulada. Para calcular a frequência absoluta acumulada, é só prestar atenção aqui. Vai depender da frequência absoluta, que por sua vez, pegamos o primeiro número da frequência absoluta, o primeiro número que é o 7, metemos aqui o primeiro número, depois pegamos o 7 mais 3 é igual a 10, pegamos o 10 mais 3 é igual a 13, depois pegamos o 13 mais 2 é igual a 15. E esse número aqui tem que ser sempre igual a esse, ou seja, o 15 que está aqui tem que ser sempre igual a esse 15. Então vimos como calcular a frequência absoluta acumulada. Então vamos ver como calcular a frequência absoluta, como calcular a frequência relativa, que neste caso nós temos a frequência relativa acumulada, que é essa aqui. Vamos ver como calcular. Para calcular vai depender da frequência relativa. A frequência relativa é essa aqui, são esses números que estão aqui, esses números são a frequência relativa. Então pegamos o primeiro número da frequência relativa, metemos aqui na frequência absoluta, na frequência relativa acumulada. Então 0,47 mais 0,20 é igual a 0,67, 0,20 mais 0,67 é igual a 0,87, 0,87 mais 0,13 é igual a 1. Esse 1 tem que ser sempre igual quando nós tivermos a somar a frequência relativa. E uma observação que aqui esqueci, é só prestar atenção que aqui o somatório da frequência relativa tem sempre de ser 1, igual a 1. Conforme vimos aqui, o somatório da frequência absoluta é igual sempre a 15, que é o número total dos dados. Então, terminamos por aqui. Muito obrigado
Volte sempre, sua Academia Brilhante. Então vimos como calcular a tabela de distribuição de frequência padrão e na próxima aula veremos como calcular as medidas de tendências centrais, que é a média, mediana e moda. Muito obrigado. Não esqueça de fazer subscrição ao nosso canal e dê até o like, mete o like aí, nos ajuda a crescer.